A gente chama a atenção, principalmente para que outras crianças não sejam vítimas fatais. A gente iniciou o jornal mostrando uma tragédia, essa mãe nunca mais será a mesma. E o Maicon Leão traz as informações, foi no entorno do Distrito Federal, aqui no estado de Goiás. Uma criança, infelizmente, morreu após cair em uma fossa. A Polícia Civil vai investigar esse caso. A gente mostrou o desespero da mãe, Maicon. Qual a informação você tem nesse momento? Como que a polícia vai trabalhar para investigar? O que foi coletado até esse exato momento dessa tragédia, infelizmente? Pois é, Lucílio, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado no Jornal do Meio-Dia. Realmente uma tragédia que a gente traz agora para os nossos telespectadores. Essa criança de 1 ano e 6 meses estava brincando no quintal de casa. Ela morava junto com a mãe nessa casa que era alugada e essa mãe tinha o costume de deixar ela brincar justamente nesse local, porque era comum para eles, eles conviviam naquele lugar. Só porque acontece, e parece que essa fossa que tinha lá na região, nesse quintal, teria sido quebrada. Inclusive ela estava coberta com uma lona. Ainda não se sabe o que teria acontecido, se foi o carro do outro inquilino dessa casa também que teria passado em cima dessa tampa e acabou quebrando e estava essa lona em cima da fossa. E aí a menininha brincando acabou pisando nessa lona e caindo dentro desse poço. A tampa, para você ter uma ideia, era cerca de 40 centímetros, ou seja, apenas uma criança conseguiria cair lá dentro. Essa mãe desesperada, que é justamente essa imagem que a gente mostrou para quem está em casa, ficou desesperada com a situação porque ela não conseguia entrar para buscar a criança lá dentro e saiu na rua pedindo ajuda. Inclusive o funcionário de uma panificadora que ficava bem perto lá correu para tentar ajudar. Eles passaram cerca de 10 minutos tentando retirar essa criança de dentro desse buraco, utilizaram até uma mangueira. Eles conseguiram tirar ela de lá e levar para uma unidade de saúde, fica pertinho, cerca de 500 metros da casa dessa família. Mas quando a criança chegou lá, passou por todos os procedimentos médicos, tentaram reanimar, fizeram a massagem cardíaca, mas cerca de 40 minutos depois dela dar entrada nesse hospital, infelizmente os médicos confirmaram a morte dessa criança. O caso agora está sendo investigado pela Polícia Civil para saber se foi uma fatalidade, se foi um acidente, ninguém teve culpa daquela situação ou se foi proposital, se aquele problema já estava lá e ao invés de resolver, eles só colocaram essa lona para tampar. Inclusive a delegada que investigou o caso mandou um vídeo para a gente explicando justamente como essas coisas vão acontecer daqui para frente, essas investigações, e a gente vê agora. Primeiramente, o apurado é que a criança estava brincando com sua mãe nas proximidades de casa, quando esta passou por cima de uma fossa de 40 centímetros e afundou. A criança ficou presa por alguns minutos dentro dessa fossa enquanto a mãe pedia socorro para os vizinhos para retirá-la, porque como o espaço era muito pequeno, a criança ficou presa. A priori, o que se sabe era que a fossa estava coberta por uma lona e que ela estava quebrada, a tampa estava quebrada, a razão pela qual a criança afundou. Estamos fazendo uma VPI, que é uma verificação de procedência das informações, para constatar se houve mesmo um homicídio culposo por negligência, imperícia ou imprudência de quem deixou o ambiente aberto, ou se na verdade era um fato atípico ou uma morte acidental. Vão ser colhidas as oitivas de todas as pessoas que estavam no local, colhida a oitiva da mãe, bem como serão analisadas perícias para poder concluir a investigação. Pois é, o caso, como a gente viu agora, está sendo investigado pela Polícia Civil. Luciano, eu queria chamar a atenção de quem está em casa para entender o tanto que é importante, não dizendo que essa mãe descuidou, claro, ela estava em casa, é o ambiente da criança, mas para a gente ter noção do susto, do perigo que é uma situação, às vezes uma simples brincadeira, a gente não percebe, uma tampa pequena, 40 centímetros é o quê? Pouco maior que uma régua. Então vamos ver o momento em que essa criança foi socorrida, o desespero das pessoas que estavam ali ao redor. Espera! Espera! Vamos ir pro hospital! Espera! Pois é, infelizmente uma vida que se perdeu justamente por conta dessa questão. Às vezes uma tampa quebrada estava coberta justamente por essa lona. Então a Polícia Civil vai investigar agora para saber se foi negligência, se alguém teve culpa ou se foi apenas uma fatalidade. Mas é um trauma que essa mãe dificilmente vai superar, né, Lucílio, Luciana? Com certeza, Maicon Leão, obrigado pelas informações. Daqui a pouco a gente volta no caso. A gente já noticiou aqui, infelizmente, várias vezes, crianças, bebês que morreram afogados em um balde, né? Essa criança aí, com certeza, senhores pais, redobrem os cuidados com seus filhos bebês. Pelo amor de Deus, a gente não quer fazer nenhum julgamento dessa mãe que deve estar sofrendo muito e olha, ela nunca mais vai ser a mesma, com certeza. A gente vai aguardar a investigação da polícia, mas o desespero tomou conta dessa família. Tenham cuidado com esses bebês e a polícia vai falar exatamente o que aconteceu. Existia essa tampa de fossa lá, Luciana, nessa casa e essa fresta foi suficiente para que o bebê caísse na fossa e infelizmente
morrer. Lembrando que vários acidentes domésticos podem sim ser evitados, alertando aí os responsáveis, os pais, para que redobrem os cuidados com essas crianças.